Gustavo, qual avaliação você faz dos resultados dos planos da Centros em 2021? João, 2021 foi realmente um ano muito desafiador, né? Vamos lembrar aqui o contexto. A gente começou o ano já com uma inflação global, não só no Brasil, não foi um fenômeno só brasileiro, mas no mundo inteiro, uma inflação muito acima do esperado pelos agentes de mercado, né? E aqui realmente também não foi diferente, foi até com uma intensidade até maior na maioria dos casos. E aí o reflexo disso, para combater ou para segurar a inflação, foi o aumento dos juros. Então a gente também teve um aumento dos juros muito maior do que o esperado, e o efeito que você tem num ano que você tem um aumento muito grande de juros ou muito alto, ainda mais sem se esperar isso, ele impacta muito fortemente praticamente todos os tipos de investimentos. E foi exatamente o que aconteceu esse ano. Então a gente começou o ano ali com a taxa básica, né, a Selic em torno de 2%. Se esperava que essa taxa ia fechar o ano, se a gente for pegar pelo relatório Focus, né, em torno de 4%, às vezes 5%, mas a gente está caminhando, aí já está muito próximo aí dos dois dígitos, vamos terminar o ano muito próximo disso. Então, assim, praticamente todos os investimentos sofreram. Renda variável, a bolsa, né, com certeza sofreu bastante, deve fechar o ano negativo. Renda fixa, até o nome fala renda fixa, a gente imagina aquela coisa estável, né? A renda fixa, até outubro, ela estava negativa. E aí, por que a gente tem essa impressão de que a renda fixa sempre sobe, né? Porque a gente sempre pensa ali na taxa básica, na Selic, ou então no DI, né, que a gente chama, né? Que é a taxa do overnight, né? A taxa de um dia, né? Mas, na verdade, o mercado de renda fixa, principalmente para as fundações, ou para quem gere plano de previdência como a gente, na verdade, a gente enxerga são os títulos atrelados à inflação. Ali no Tesouro Direto, aqueles títulos que são chamados de IPCA+. E aí tem um índice que chama IMAB, que ele faz uma cesta de todos esses títulos disponíveis, de todos os vencimentos. Então, tem títulos com vencimentos mais curtos, às vezes de 1 ano, 2 anos, mas tem títulos que têm vencimento até 2055. Ou seja, títulos com 34 anos ainda pela frente. E aí essa cesta que compõe todos esses títulos é transformada no índice, no número índice, e esse índice até outubro estava dando negativo também. Então, de janeiro a outubro, a alta de juros foi tão grande que mais que compensou o quanto que a inflação impactou no preço desses títulos. Então, renda fixa estava sendo negativa esse ano, bolsa também. Os fundos multimercados, também tem um índice para ele, chama IHFA, ele estava levemente positivo, falando sempre, ainda não terminamos o ano, mas por enquanto essa é a tendência, né? Os fundos imobiliários também tem um índice FIX, que também fechou negativo, e no exterior talvez tenha sido desses segmentos aí o que teve o melhor desempenho, né? A gente teve não só a desvalorização cambial, mas muito mais do que isso, teve toda a valorização, principalmente das bolsas lá de fora, né? A bolsa americana teve um ano muito bom, batendo recordes, né? Então o exterior talvez foi desse segmento é o que está tendo o melhor desempenho no ano. No nosso caso, a gente é limitado a ter no máximo 10% dos recursos dos planos do exterior. A gente realmente foi beneficiado, os planos foram beneficiados com essa valorização do exterior, mas de forma limitada, porque a gente não pode ter mais que 10% dos nossos recursos nesse tipo de investimento. Como um todo, eu diria o seguinte, que, claro, os planos de contribuição definida devem fechar o ano aquém do índice de referência. É um ano difícil, praticamente todo mês a gente via uma piora dos mercados, então está sendo um ciclo que esses preços estão caindo durante muito tempo. Por outro lado, nos planos de benefício definido, você vê como são as coisas, né? O plano de benefício definido, no PVB, que é o nosso principal plano, deve ter o melhor desempenho dos últimos 5 anos, mesmo nessas condições de mercado. Bem, Gustavo, e para entender um pouquinho mais, por que tem uma diferença entre a rentabilidade dos planos de benefício definido e de contribuição definida? Essa pergunta é fundamental, né? E é interessante a gente explicar até para os participantes entender melhor a situação dos planos de contribuição definida. Planos de benefício definido, ter certeza que eles estão tranquilos, mas às vezes os resultados que a gente está tendo esse ano no plano de contribuição definida
pode deixar o nosso participante um pouco inquieto. Assim. Vou ilustrar aqui, acho que a melhor forma de explicar é com uma ilustração de um título, que eu já citei, né, o título IPCA+, o vencimento de 2055, é o mais longo, e aí você tem uma característica que é o seguinte: em planos de benefício definido, eu posso classificar contabilmente, posso comprar esse título IPCA+, de 2055, vencimento em 2055, e classificar ele como mantido até o vencimento. Eu faço um compromisso que eu vou comprar esse título e eu só vou me desfazer dele no vencimento. Quando ele vencer, eu vou receber os recursos e aí eu vou usar esse recurso, vou aplicar de novo. Então, são títulos mantidos até o vencimento. E aí acontece o que a gente chama no mercado, que eles são classificados na curva. Ou seja, eu comprei esse título, vamos supor, no começo do ano ele estava valendo IPCA, né, inflação, mais 3,80 ao ano. Então, eu comprei esse título, IPCA mais 3,80 ao ano, 1º de janeiro desse ano. Esse mesmo título eu peguei e vou comprar para o meu plano de contribuição definida. No plano de contribuição definida, eu não posso classificar ele como mantido até o vencimento. Eu tenho que classificar como título para negociação, e isso implica que eu tenho que marcar a mercado, que é também o jargão de mercado, né? O que isso significa? Todo dia eu tenho que colocar quanto ele vale se eu fosse vender aquele título naquele dia. Esse título ele fica sujeito às variações dos juros. E como é um título muito longo, essas variações podem ser muito grandes. Então, todo dia, juros subiu, preço caiu e eu tenho que registrar lá, olha, ele está valendo menos na minha carteira está valendo menos. Juros caiu, opa, está valendo mais, porque minha carteira está valendo mais. Então, os títulos marcados a mercado, naturalmente, eles vão trazer para os seus planos, no caso, para os planos de contribuição definida, uma variação, uma volatilidade, que a gente chama, né? Uma oscilação de preço maior. Quando ele está marcado na curva, ele vai quase que numa linha reta. Todo dia eu estou acruando ali, estou colocando um pouquinho ali, inflação mais os juros, proporcional, inflação mais os juros. No fim do caminho, os dois vão ter rendido a mesma coisa. Se eu comprar esse título dia 1º de janeiro desse ano, 2021, desculpa, eu compro em 1º de janeiro de 2021 e eu vou checar quanto que ele rendeu lá no vencimento dele em 2055, mantido até o vencimento, marcado na curva, ou para a negociação, marcado a mercado, ele vai ter o mesmo rendimento ao longo do tempo. Vai ter o mesmo rendimento ao final do período todo, mas ao longo do tempo vai ter uma diferença muito grande. E aí, só para mostrar como que é essa diferença e como que ela foi brutal nesse ano, né? Esse título que eu estou dando como exemplo, eu comprei ali, mas que eu poderia ter comprado no dia 1º de janeiro para o plano de benefício definido e marquei na curva. Ele rendeu de 1º de janeiro até final de outubro, a inflação, que deve ter dado em torno de 8%, alguma coisa, IPCA, em torno de 8%, grosso modo, mais os juros de 3,80, proporcional para 10 meses, mais uns 3%. Ele rendeu em torno de 11%, um pouco mais de 11% nesse período. Positivo. Esse mesmo título, é o mesmo investimento, só que eu tive que marcar ele a mercado no plano de contribuição definida. Ele teria rendido, de 1º de janeiro até o final de outubro, menos 14%. Porque a taxa de juros saiu de 3,80 e foi para 5,50 ao final de outubro. Essa movimentação é muito forte e tem impacto muito grande num título tão longo como esse. Então, é como se eu dissesse o seguinte, que esse título, que no começo do ano, quando eu comprei ele me pagaria a inflação mais 3,80 durante 34 anos, agora, esse mesmo título, se eu comprasse hoje, ele estaria me pagando a inflação mais, agora está 5,20, 5,30, mais inflação mais 5,30. Ele ficou mais barato, ele ficou mais interessante, porque eu vou ter 34 anos recebendo uma taxa de juros mais alta do que eu receberia no começo do ano. Então, isso tudo para explicar que, assim, aquela história, os planos de contribuição definida estão mais sujeitos às flutuações de mercado, aos impactos que isso trouxe, como eu expliquei, um ano de uma alta de juros muito forte, inesperada, mas a tendência dele é ele corrigir, passar por esses movimentos e, lá no final, ele continuar atendendo os objetivos dele, o que a gente desenhou para a carteira. Um bom exemplo disso, mais uma vez, foi o mês de março do ano passado. Então, em março de 2020, os mercados foram fortemente impactados pela pandemia, e aí o PCD não foi diferente, o PCD chegou a perder mais que 9% em um mês. O que aconteceu até o final do ano?
ele foi se recuperando, deixou de ser negativo, passou a ser positivo, e aí quando a gente pega uma janela de abril de 2020 para abril de 2021, o PCD rendeu 20%. Toda a recuperação e mais um tanto, né, de rendimento. Então, isso acontece. Dessa vez, a recuperação está sendo da mesma forma? Não. Dessa vez, a recuperação vai ser mais demorada. Esse processo está sendo mais lento. Esse processo de queda dos preços, essa oscilação está sendo mais lenta, mas a tendência é a gente recuperar. Por isso, porque a gente monta as carteiras, a gente faz os investimentos com um horizonte de médio prazo, que eu já comentei em outros momentos, né, que é super importante para planos de previdência, como os que a gente oferece para os nossos participantes. Ok, obrigado, Gustavo. Então, se você tem alguma dúvida sobre os investimentos da Centros, comenta o vídeo e nós iremos responder. Se preferir também, entre em contato com um dos nossos canais de relacionamento e a gente pode encaminhar essa mensagem para a nossa equipe aí de investimentos e você também vai ser respondido. Então, os contatos estão embaixo. Agradeço e até o próximo vídeo. Até mais. Obrigado, João.